Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pim, estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de estar aqui trazendo uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Esse canal, queridos, ele tem um objetivo, esse objetivo é gerar uma cultura, um desejo, uma necessidade de que todos os dias você venha ler, venha ter contato com uma porção da palavra de Deus, ok? Então, se você acha que esse tipo de conteúdo é relevante, eu peço humildemente, dá um like aí, comenta, manda uma pergunta aí e também se inscreva no canal. Por quê? Porque todos os dias a gente vai ter um conteúdo de uma parte da palavra de Deus, onde a gente vai estar refletindo e meditando em comunhão. E aí, gostou? Então vamos direto para o conteúdo para a gente não perder mais tempo. A porção de hoje, meus irmãos, é o livro de Josué, capítulos 8 e 9. Então é uma porção mais curta, mas com muitos princípios e chaves espirituais. Vamos adentrar logo para que a gente possa usufruir da porção de hoje. O capítulo 8 ele começa com Josué recebendo do próprio Deus uma ordem. E que ordem é essa? Para que Israel começasse a se preparar muito rapidamente, porque o Senhor entregaria a cidade de Ai, exatamente aquela cidade aonde Israel sofreu uma derrota vexatória e humilhante, porque tinha um pecado escondido dentro do arraial de Israel, o pecado de Acã. Bem, então, e agora chegou o momento do Senhor entregar essa cidade, esse povo, esse povoado nas mãos de Israel. E aqui a gente começa a ver uma movimentação e Josué dando ouvidos a essa ordem do Senhor. E essa ordem também passa por um plano. É um plano, uma emboscada militar, a qual o Senhor vai dando as ordens passo a passo para que Josué e seu povo pudessem implementar e dominar a cidade de Ai. Então, qual era o plano? Uma porção menor do exército chegaria até os portões da cidade de Ai, e quando o exército de Ai se colocasse para fora, Israel ia fingir como se estivesse desesperado e fugindo. E isso ia ocasionar o quê? Ocasionou que os exércitos de Ai viriam para fora e iam perseguir, como da primeira vez, os exércitos de Israel. Mas isso tudo programado, porque cerca de 30 mil homens estavam posicionados a oeste, só aguardando a totalidade do exército de Ai sair pelos seus portões. Após o exército sair e dar uma distância, essa outra parte do exército de Israel invade a cidade de Ai, destrói, aniquila todas as coisas, assim como o Senhor mandou fazer, não poupar ninguém, mas o Senhor permitiu dessa vez recolher os despojos de guerra. Quando o exército de Ai está perseguindo a simulação da outra parte do exército de Israel em perseguição, eles olham para trás e veem uma fumaça saindo da sua cidade, e ali eles têm a noção de que eles caíram numa cilada. Resumo, Israel vem pelos dois lados e acaba aniquilando a totalidade do exército de Ai. Então aqui é um grande triunfo do exército de Israel. E aí agora a gente vai entrar na parte da lição que a gente pode extrair desse cenário, desse relato, dessa batalha que a gente acabou de falar. É de que em muitos momentos da nossa vida, às vezes o que vai nos fazer vencer não tem a ver com a nossa força, com a nossa própria sabedoria, mas sim as nossas vitórias virão através da implementação de estratégias, de passo correto e de um planejamento certo, assertivo. E isso vai nos permitir, com sabedoria, dobrar e ultrapassar obstáculos e limites que estão diante da nossa presença. E para tal, nós precisamos acessar. Qual é o próximo passo que a gente vai dar? O próximo passo, a gente precisa acessar a fonte inesgotável de sabedoria. E o Senhor, ele nos deu uma fonte, essa fonte é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é liberado sobre a terra para comunicar ao coração do homem o que? A vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a terra. E ali nós podemos extrair a vontade do Espírito Santo, ouvir qual é a estratégia, qual é o planejamento, qual é o próximo passo e colocar em prática. E com isso, assim como Josué e Israel apagaram a vergonha e a humilhação que eles passaram com o povoado de Ai, assim nós vamos também, em nome de Jesus, passar e transicionar e vencer os nossos inimigos se a gente der ouvidos à voz do Senhor. E já finalizando o capítulo 8, nós vemos também Josué edificando um altar e sacrificando no Monte Ebal. O Monte Ebal é o lugar onde Moisés anteriormente posicionou ali pedras lavradas
escritas com a lei do Senhor, e nesse mesmo monte também foi edificado um altar com pedras. Nesse mesmo lugar, parece que ali o Senhor chama Josué, chama o povo, e ali é estabelecido como uma espécie de renovação da aliança, onde Josué se utiliza da lei, escrevendo mais uma vez a lei em pedras, e também Josué a ler a lei ao povo, ler em voz alta, para que todo o povo tivesse ciência e se fundamentasse. E aquilo ali ficou como um memorial, um marco de um momento de triunfo para o povo de Israel. E aí, gostou do conteúdo? Espera que vai vir mais no capítulo 9. E a última porção de hoje, o capítulo 9, traz aqui uma história que é exatamente um contraponto daquilo que nós acabamos de ver no capítulo 8. Se Israel e Josué se utilizaram de sabedoria, de consulta à lei e à vontade do Senhor e agiu debaixo de obediência, o capítulo 9 nós vamos ver um relato de uma história daquilo que ocorreu com o povo e com Josué, exatamente o inverso. Por quê? Porque Israel se moveu com falta de sabedoria, com tolice, e agiu conforme a aparência e não conforme a essência. Nós vamos entrar no profundo dessa história. Na verdade, a gente está falando aqui sobre como Israel foi enganado por um dos povos ali da região de Canaã, os gibeonitas. Era um povo ali que estava muito próximo ali da região de Ai, e eles se utilizam de astúcia. Esse povo, ele é sabedor de tudo que está acontecendo. Israel saiu com mão forte do Egito, os milagres que aconteceram no Mar Vermelho, no Rio Jordão, como ele venceram ali os reis moabitas e amorreus que estavam do outro lado do Jordão, e já sabiam da queda de Jericó e da queda de Ai. Então eles bolaram um plano, montaram um cenário ilusório, e era uma tentativa de se livrarem do quê? Do iminente ataque de Israel, que certamente ocasionaria o quê? A extinção de Gibeão, a extinção dos gibeonitas. E no final, queridos, já adiantando a história, eles acabam enrolando Israel. Vamos ler juntos aqui os versículos 4 e 5. É curto, a gente já está encerrando o vídeo, mas eu quero trazer aqui para fixar para vocês o que aconteceu. E diz assim o versículo 4: e usaram de astúcia, está falando dos gibeonitas. Foram e fingiram-se de embaixadores, levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Olha só, ou seja, os gibeonitas se passaram por um povo distante que estava peregrinando dias e dias a fio no meio do deserto, a fim de encontrar Israel e estabelecer uma aliança, chegando exaltando Israel. Nós ficamos sabendo da fama do nome do Senhor e do povo de Israel, então nós estamos aqui para prestar adoração, reverência, enfim. E a história ali não batia muito. Em termos aparentes, né, a roupa, o alimento, parecia que tudo fazia sentido com o discurso dos gibeonitas. Porém, a essência da proposta de aliança era, na verdade, uma cilada que tinha o propósito de invalidar Israel, de cumprir o propósito de aniquilar todos os povos de Canaã. O Senhor tinha sido bem claro sobre isso. E uma aliança estabelecida, jurado pelo nome do Senhor, invalidaria que isso pudesse se tornar forma. Josué e os anciãos, mesmo desconfiados inicialmente, foram enganados pela aparência das coisas e estabeleceram uma aliança. Agora veremos na parte do versículo 14, que vai servir como uma das chaves espirituais, talvez uma das mais importantes para a nossa vida. Por isso que eu quero compartilhar, para a gente já ir para o final desse vídeo. Diz assim, versículo 14: então os israelitas não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, eles estabeleceram uma aliança sem antes consultar o Senhor. Então, qual é o princípio para nós? O princípio é: jamais devemos estabelecer quaisquer tipos de aliança sem consultar ao Senhor, porque isso pode ocasionar consequências gravíssimas. Então nós temos que ver alianças que são alianças mais profundas, como casamento, sociedades, adoção de filhos, etc. Nós precisamos ser inicialmente colocados diante da presença do Senhor e consultar
qual é o próximo passo para que a gente não seja enganado pelo inimigo e a gente possa ficar ali enredado por uma cilada. Então, meus queridos, resumindo o cenário final desse capítulo, é estabelecido uma aliança equivocada, os gibeonitas recebem o livramento de morte que eles queriam, mas, porém, contudo, todavia, se tornam escravos de Israel, isso tudo debaixo de uma aliança, de forma passiva, passando então a desempenhar serviços braçais de necessidade coletiva, como, por exemplo, rachar lenha e buscar água para a manutenção da casa de Deus. E aí, meus queridos, gostaram mais uma vez desse conteúdo? Se você gostou, humildemente eu te peço, dá um like, comenta, manda sua pergunta, segue esse canal para você receber toda a notificação de novo vídeo que vem todos os dias. E se você quiser estudar a Bíblia comigo, vai na descrição desse vídeo, tem um link, você vai entrar num grupo de estudo bíblico 100% gratuito. Vem ler a Bíblia conosco, gere essa cultura na sua vida de ler a Bíblia todos os dias, ok? Então eu quero deixar para vocês, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sabendo que amanhã nós teremos muito mais. Shalom!